E se os tubarões megalodontes nunca tivessem entrado em extinção? 2.600.000 anos atrás, os megalodontes aterrorizavam os mares e oceanos e são tidos como os maiores tubarões que já viveram na Terra. Eles também eram os maiores predadores vertebrados da história. Então, não é de se estranhar que tenham sido apelidados de o pior pesadelo do mundo pré-histórico. E se este enorme carnívoro marinho nunca tivesse sido extinto? Não é uma coisa divertida de se imaginar, mas... Ei, a gente já vem brincando com esta ideia desde que a gente viu os fósseis de dinossauros e outras bestas que um dia vagaram pelo nosso planeta. Estes animais gigantes governaram a Terra milhões de anos atrás. E não paramos de pensar em como nossas vidas teriam sido se tivéssemos convivido com eles. Antes de revelarmos a resposta para esta pergunta intrigante, não esqueça de se inscrever no nosso canal para que você seja o primeiro a assistir os vídeos mais recentes do Incrível. Agora, vamos conhecer um pouco mais sobre o tubarão megalodonte. Este gigante animal aquático viveu durante o período Neogeno, aproximadamente no início do Mioceno até o Plioceno. O nome científico dele é Carcharodontes megalodon, que significa dente grande. Esse codinome caiu como uma luva, hein? Mas qual era o tamanho do dente grande? Os paleontólogos acreditam que o tamanho de um megalodonte ficava entre 15 e 18 metros. E o peso dele poderia variar de 70 a 100 toneladas. O comprimento dele equivalia a 3 grandes tubarões brancos completamente crescidos, quase 2 ônibus, uma torre humana de 6 ou 7 pessoas. Nossa, daria para colocar 2 megalodontes dentro de uma piscina de tamanho olímpico, que tem quase 50 metros de comprimento. Não façam isso em casa, viu? Mas estão extintos, então... Já com relação ao peso, ele era tão pesado quanto 14 elefantes adultos, uma aeronave Boeing. Por falar nisso, as barbatanas peitorais dele eram parecidas com as asas de um avião. 33 grandes tubarões brancos adultos. Agora que já conhecemos a assustadora imagem de um megalodonte e o fato de que os tubarões de hoje não são nada comparados a ele, como esta monstruosa espécie marinha mantinha sua alimentação? Graças aos seus dentes enormes, ele conseguia devorar animais aquáticos de porte médio e grande. Mas antes de lhe contar o cardápio típico de um megalodonte, vamos discutir a parte mais interessante deste tubarão, o dente que o fez ter este nome. Durante o período renascentista, os dentes do megalodonte eram confundidos com as pontas fossilizadas das línguas de dragões e cobras. E ainda existia uma teoria espacial. As pessoas também achavam que eles eram pedras da Lua que tinham caído do espaço. Esse mito foi desfeito mais tarde pelo naturalista dinamarquês Nicolaus Steno, em 1667, no livro A Cabeça Dissecada de um Tubarão, em tradução livre. Esta impressionante descoberta deu origem a outro mistério. Que tipo de espécie tem um dente de 12 a 17 centímetros? Os únicos restos descobertos de um megalodonte foram sua vértebra e seu dente. Ups! Não um dente só. Milhares de fósseis de dente foram encontrados pelo mundo todo. E não era uma vértebra completa, mas só partes da coluna vertebral. Voltando aos seus famosos dentes, que são populares entre os coletores de fóssil, eles foram encontrados na Austrália, Sudeste Asiático, Europa e Américas do Norte e do Sul. Você não precisa mergulhar nas profundezas do oceano para ver um dente de verdade. Tem um monte deles em Sharktooth Hill, que é um monte com terra e grama perto da cidade de Bakersfield, nos Estados Unidos, mas que durante o período Mioceno estava submerso na água, e a biodiversidade marinha prosperava por lá. Você também pode visitar o Museu de História Natural da Universidade de Oxford, na Inglaterra, o Museu de História Natural de San Diego, nos Estados Unidos, ou o Museu da cidade de Leeds, também na Inglaterra, onde existem exposições destes dentes. É muito mais fácil do que ficar cavando terra, mas é menos empolgante também. Como os especialistas calculam o tamanho do megalodonte só com base nos dentes dele?
O ictiologista John E. Randall usou as proporções dos dentes maiores da parte superior, a altura da mandíbula e o esmalte do dente de um tubarão branco como modelo. Depois, foi feita uma réplica da mandíbula do tubarão, mas não por Randall. A mandíbula do tubarão antigo tinha dimensão de 1,80 m a 2,10 m, com um total de 276 dentes organizados em 5 fileiras. A força da mordida dele era de 11 a 18 toneladas, ou seja, era de 6 a 10 vezes mais forte que a do tubarão branco e de 2 a 3 vezes mais forte que a de um Tiranossauro Rex. Acredita-se que a mordida de um megalodonte era a mais forte de todas as espécies existentes, e das extintas também. Uma enorme criatura marinha, com uma mordida poderosa dessas, poderia ter praticamente qualquer coisa na mesa de jantar, mas a comida preferida dos megalodontes eram as baleias. Se ele não estivesse a fim de comer uma delas na refeição principal, ele se alimentava de peixes-boi, golfinhos, botos, focas, leões marinhos e outros animais grandes. Os ataques às presas eram ferozes. Mas o que você esperava da criatura vertebrada mais assustadora de todos os tempos? O megalodonte fincava os dentes no corpo de sua presa, esmagando os ossos da costela dela e rasgando o coração e os pulmões. O segundo método de ataque do megalodonte era arrancar as barbatanas de sua presa para imobilizá-la, antes de devorá-la. Os megalodontes vieram de um tubarão pré-histórico chamado Otodus, que não tinha parentesco nenhum com os grandes tubarões brancos, embora estes, em sua forma pré-histórica, já existissem na época dos megalodontes. Mas eles nunca foram colegas de almoço, pois os tubarões brancos preferiam as regiões mais frias, enquanto os megalodontes só nadavam em mares rasos e de água quente. E este pode ser um dos motivos da extinção do grande dente, já que a Terra estava prestes a entrar na era glacial. Mas qual foi o maior motivo da extinção deste grande predador? Existem 3 teorias que dividiram os especialistas ao longo dos anos. A primeira é a mudança climática. Quando a era glacial começou, a temperatura dos oceanos caiu e mais água ficou presa no hemisfério norte para criar as geleiras. E lembra que os megalodontes odiavam água fria? Pois então, outra teoria é que eles morreram de fome. Quando a era glacial começou, os krills e os plânctons foram levados para os polos. Estas eram as fontes principais de alimento das baleias. Então, elas não tiveram outra escolha, a não ser se mudar para águas mais frias. A migração das baleias diminuiu a fonte de alimentação do megalodonte, que não conseguia regular sua temperatura corporal, diferentemente das baleias. A última teoria é sobre outros predadores marinhos. Os filhotes de megalodontes eram o foco principal das orcas e dos tubarões brancos, o que fez com que a população do maior predador de todos os tempos fosse diminuindo com o passar do tempo. O baixo nível do mar também limitou a desova dos megalodontes. Porém, as 3 teorias foram derrubadas em 2016 por pesquisadores do Museu e Instituto Paleontológico da Universidade de Zurique. O real motivo da extinção dos megalodontes foi a competição por comida. Hã? Quem se atreveria a competir com o maior e mais cruel predador de todos os tempos? Bem, os mesmos predadores que comiam seus filhotes, os grandes tubarões brancos e as orcas. Estes 2 pequenos predadores eram mais ágeis que os colossais megalodontes e conseguiam sobreviver com muito menos alimento. O grande dente precisava comer mais de 1 tonelada de carne por dia. Para se ter uma ideia, o brasileiro come em média 90 quilos de carne por ano. Além disso, eles conseguiam viver em águas frias, de onde os megalodontes fugiam. Mas e se, por um golpe de sorte, os megalodontes não tivessem entrado em extinção? Primeiro, precisamos recriar o ecossistema marinho, no qual o grande dente vivia. Ou seja, as fontes de comida dele, como as baleias, também não teriam desaparecido e teriam ficado quietinhas, sem migrar para os mares não tropicais em busca de comida. A biodiversidade aquática seria bem rica se isso tivesse acontecido. Contudo, os superpredadores que existiam, junto com os megalodontes, também estariam vivos. E isso não é nada bom para a humanidade, né? As viagens pelo mar seriam empolgantes e assustadoras ao mesmo tempo.
Porém, esta criatura gigante só conseguia se mover em mar aberto, então a chance de vê-la de perto na praia seria quase nula. Os humanos primitivos poderiam ter tido problemas ao lidar com os megalodontes, pois seus meios de viagem eram só pequenas embarcações. Mas nós, humanos modernos, teríamos jeitos avançados e inteligentes de enganá-los usando a tecnologia. Mesmo assim, seria melhor evitar se encontrar com um tubarão gigante e se tornar o lanchinho dele. Ao longo da história, não foram só os megalodontes que causaram terror na Terra. Eles são, sem dúvida, os maiores animais, mas aqui estão os vice-campeões. O Aegirocassis benmoulae existiu há 480 milhões de anos. Ele parece ser fruto de um cruzamento entre uma baleia e uma lagosta, mas pertence à família dos artrópodes. Se bem que, analisando bem, ele poderia ser um primo distante da lagosta. Ele tinha 2 metros de comprimento e se alimentava de plânctons. O Sarcosuchus imperator podia crescer até 12 metros e pesar 8 toneladas. Ele também era conhecido como crocodilo imperador, mas não era um ancestral dos crocodilos modernos. Era mais próximo dos jacarés. O Megatherium americanum foi um gigante bicho preguiça terrestre que tinha cerca de 6 metros de comprimento. Esta preguiça enorme tinha braços grandes e garras mortais. O Megatherium viveu 5 milhões a 11 mil anos atrás e não era um herbívoro por natureza, diferente de seu descendente, já que acredita-se que ele comia carne. O Titanis valeri, ou ave do terror, era um pássaro de 3 metros de altura, com um longo pescoço e com pernas fortes. Ele conseguia correr a 50 km por hora. A ave do terror viveu de 60 a 2 milhões de anos atrás. Com mais de 14 metros de comprimento, a Titanoboa serregionensis era uma prima distante da anaconda e da jiboia constritora. Hoje não vamos entrar em nenhuma questão hipotética. Nós vamos agradecer pelo fato destes animais gigantes terem entrado em extinção antes da nossa época. Sem dúvida, veríamos um caso ou outro de sobrevivência dos mais magros ou o retorno do modo caçador se estas bestas ainda vagassem pela terra. Se este tubarão gigante não tivesse entrado em extinção, o que você faria se visse um deles quando estivesse em um cruzeiro? Compartilhe suas divertidas teorias nos comentários aí embaixo. E sempre fique ligado para ver mais vídeos de cair o queixo, juntando-se a nós no lado incrível da vida. Tchau!